Davi escreveu muitos salmos, a maioria dos salmos é de autoria de Davi. E Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Mas para ele chegar a ser rei, ele passou por vários processos na vida dele. Né? Passou por várias coisas. Porque às vezes a gente já quer alguma coisa e a gente observa até outras pessoas quando ela já está lá no auge, lá no topo, vamos dizer, né? Já está, né? Com tudo aquilo, ela já conseguiu muita coisa. Mas às vezes a gente esquece de ver todo o processo que aquela pessoa passou. E a nossa vida é assim, Deus faz isso com cada um de nós. Todos nós precisamos passar por processos até chegar naquilo que Deus quer para cada um de nós. Que às vezes a gente fica ansioso, a gente quer tudo rápido, tudo para hoje, para agora. Mas as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus é no tempo dele. E com Davi foi assim. Davi, primeira coisa que a gente aprende com Davi, que ele era ainda muito jovem, e ele já estava lá no campo, cuidando das ovelhinhas lá do pai dele, sozinho, quietinho, esquecido, escondido, vamos dizer assim. Ninguém se lembrava do Davi. Ele estava lá quietinho, bem quietinho. Tanto é que a palavra do Senhor diz, em 1 Samuel 16, versículo 11, que quando Samuel vai lá na casa do pai de Davi, que era Jessé, para ungir Davi a rei, Jessé chama todos os filhos, menos Davi. Davi ficou lá, esquecido lá no campo. Até se quiser colocar aqui, ó, 1 Samuel 16, 11, que vai passando todos os filhos na frente de Samuel para ele escolher quem era o rei, e nenhum era. Aí acabou todos os filhos, aí disse, ó, que o Samuel falou para Jessé, ó, ué, acabaram-se os seus filhos, né? Acabaram os moços? Olha lá, acabou tudo. Porque o que Samuel estava pensando? Que todos os filhos estariam ali à mesa. Era uma data especial. E daí, Jessé fala assim, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Olha só, Davi estava lá, quietinho, nem lembraram de chamar ele, né? Ah, não, Samuel, o profeta, está aqui na minha casa. A gente vai ter um grande almoço, vai, todo mundo vem. E esquece ele. Mas ele estava lá, mas era um propósito de Deus na vida de Davi. Era um tempo que ele estava ali com Deus. Porque nós temos que ter esse tempo. Às vezes a gente já quer que as coisas aconteçam, mas primeiro tem um tempo, o seu tempo a sós com Deus. É o seu tempo que ninguém precisa saber, mas você está ali buscando a Deus, você está ali orando, você está ali adorando a Deus, você está ali jejuando, você está buscando de todo o seu coração. Ninguém está vendo, mas Deus está. Você está construindo algo em Deus. E é isso que Deus quer. Que a gente construa algo nele. Nele, as pessoas não vão ver. Ninguém, você vai estar lá escondidinho. É no seu secreto que as coisas de Deus começam a acontecer. E foi lá que quase, eu acredito que a maioria dos salmos, ele compôs lá, né? Ele estava lá adorando a Deus, né? Daí ele compõe os Salmos 23, que salmo maravilhoso, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa linda, né? Estava ali adorando a Deus e construindo um altar de adoração no secreto a Deus, amém? Estava ali, ó, momento de intimidade com o Senhor. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Sabe aquele tempinho que você está ali, só você, sem se importar com mais ninguém, mas você está construindo o seu altar
de adoração. Você está ali conhecendo mais de Deus e Deus te conhecendo mais. É nesses momentos que Deus revela os segredos dele para nós. Que quantas coisas lindas Davi escreveu. Sabe o que foi da cabeça dele? Não, foi inspiração de Deus para ele. Porque Deus vai revelando as coisas para nós quando nós tiramos um tempo só para Ele. Só eu e Deus, mais ninguém. Não quero só quero aquele tempinho de comunhão, de intimidade com o meu Deus, porque eu quero conhecê-lo mais. Porque quanto mais você conhece Deus, mais você vai querer conhecer. Mais você vai querer, como nós cantamos aqui. Tenho tanta fome de ti, tenho tanta sede de ti. Por que você tem isso? Porque você quer mais dele na sua vida. E pode ter certeza, essa fome é insaciável. Você sabe aquela coisa que você quer. Porque Deus é infinito. Então quanto mais você tem dele, mais você vai querer. É uma coisa assim maravilhosa, que você não quer mais deixá-lo. Então tudo começa lá, como Davi, lá sozinho no campo, cuidando das ovelhinhas, adorando a Deus. Talvez lá ele começou os seus primeiros acordes na harpa. Pode ver que ele tocava muito bem a harpa. Ele era um músico, era compositor. Ali, com toda certeza, as melhores canções, os melhores salmos, a melhor adoração dele nasceu dali, daquele momento de intimidade com o Pai. E é isso, nós temos que ter, porque o nosso melhor vai nascer nesse momento que nós estamos ali, em comunhão com Deus, quietinho, escondidinhos lá, ninguém precisa saber. Mas Deus está ali. E Deus estava vendo a vida de Davi. E tanto é que Deus escolheu ele. Falou, eu já escolhi. Eu escolhi Davi. Eu achei Davi. Aquele que está lá, ó, reservado, no cantinho lá, sem ninguém ver, ignorado por muitos, mas não por Deus. Ele está lá. Eu achei Davi, meu servo, e dele vou fazer um rei. Aleluia! Não, irmãos, é aí que começa. Não é lá, porque tem gente que quer começar no trono. Não. É lá. Primeiro, nosso tempo com Deus. Nosso tempo no secreto com Deus. Nosso tempo de intimidade com Deus. Conhecendo mais dele. E ele se revelando a nós. Se revelando a nós. Ele vai começar a se revelar a você. E você vai começar a conhecer mais esse Deus a quem você serve. Amém? Aí, irmãos, a gente descobre também que Davi era fora do padrão para ser um rei. Ele não tinha nada de rei naquela época. Estava lá cuidando de ovelhas, de repente chega alguém, e chama ele, estão te chamando lá na tua casa. O profeta está lá, não sei o que vai acontecer, estão te chamando e falaram que não vão sentar à mesa, não vão fazer nada enquanto você não chegar. Então, vai lá. Ele deixa lá e vai até a casa. Eu acho que até Samuel teve um susto, porque os irmãos de Davi eram guerreiros. Então eram homens altos, fortes, robustos. Davi era um jovenzinho ainda. Estava lá no campo, não fazia muitos exercícios, só tocando a harpa, cantando. E chega lá aquele mocinho franzino. Samuel deve ter até se assustado. Só que, irmãos, Deus não escolhe segundo o padrão do mundo. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso para mim não vai dar certo. Mas é isso que Deus escolhe. Porque não é o que você faz, é o que Deus vai fazer através de você. Não é nada, não tem nada a ver com a gente. É com aquilo que Deus faz acontecer através da gente. Nós somos somente instrumentos na mão dele. Então Davi talvez não tinha nada de rei, mas Deus escolheu ele. Fora do padrão, não era alto, não era forte, não era guerreiro. Não sabia nada de governo, nada. Mas é ele.
Às vezes você está aí e fala, meu Deus, que situação. Não sei nada, não sei fazer nada. Mas Deus está te escolhendo. Mesmo que seja fora do padrão. Amém? Se você ler em 1 Coríntios 1, 27 e 29, vamos ver o que diz lá. Ó, como Deus é totalmente ao contrário. Ó. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Viu? É para a gente não se gloriar mesmo. É para a gente saber que se alguma coisa acontece através da nossa vida, é pela grandeza dEle, pela misericórdia dEle. Aleluia! É por isso que Ele nos escolheu, viu, irmãos? Porque nós somos todos os contrários do padrão humano. Mas Ele está te escolhendo. Ele te escolheu. Ele tem uma boa obra para realizar na tua vida. Amém? E aí ele chega lá, Samuel unge ele na frente de toda a sua família, dos seus irmãos, dos seus pais. Ele foi ungido rei ali. Então ali naquela família todo mundo sabia que ele estava recebendo uma unção de rei. E Davi também sabia. Só que, o que acontece? Acabou de ser ungido, acabou o almoço ali. O que ele fez, irmão? Ele foi lá buscar o trono? Não. Voltou lá de novo no campo. Voltou de novo a apacentar as ovelhas. Porque, às vezes, algumas pessoas, porque agora recebi uma unção. Aí já sai querendo, né, realizar as coisas à torta direito. E não é o tempo ainda. Davi não, ele já tinha unção. Ele ia ser rei. Ele sabia. Deus tinha já ungido ele. Mas ainda não era o tempo. E o tempo de espera, irmão, tem que ser com muita paciência. Você tem que estar ali, na presença de Deus, que foi o que Davi fez. Ele voltou lá e continuou a vida, cuidando das ovelhas, tocando as suas harpas. Só que algo mais começou a acontecer. Porque a gente nota que lá na frente ele fala que ele lutou com um urso, ele lutou com um leão. Às vezes é preciso a gente passar por esses processos antes de algo maior acontecer na nossa vida. A gente aprender a lutar com o urso, a gente aprender a lutar com o leão, para a gente ir se fortalecendo. E a gente aprender a confiar em Deus. Porque ele sabia que por ele sozinho, ele não ia conseguir matar leão nenhum, muito menos urso. Mas o Deus que ele buscava, o Deus que ele confiava, era capaz de ajudá-lo a matar, a aniquilar todo o urso e todo o leão que aparecesse. Então é um tempo que a gente precisa ter. A gente precisa ter. A gente às vezes quer sair correndo, fazendo todas as coisas do nosso jeito. E às vezes não é tempo ainda. Você precisa ainda amadurecer. Você precisa crescer no conhecimento e na graça de Deus. Então você tem que ficar lá reservadinho. Volta lá, você já tem a unção, você já tem a palavra, você já tem a promessa, mas ainda não é o tempo. Então espere. Espere um momento. Não queira antecipar nada, porque tudo que é antecipado depois não dá certo. Sempre depois vai ter uma consequência negativa. Tudo. Então não vamos antecipar o tempo de Deus, vamos aguardar ali, continuar orando, continuar no nosso secreto. Ainda não é tempo de aparecer, ainda é tempo de você ficar ali reservado, só escondidinho ali, só buscando a presença de Deus. E não se canse desse tempo não, se alegre nesses momentos, porque Deus está te construindo, é de dentro para fora. Amém? Uma construção está acontecendo aí dentro de você. Uma fortaleza está acontecendo aí dentro de você. Uma mudança completa está acontecendo dentro de você. Depois sim, vai vir outras coisas. Amém?
Mas tem, você vai estar aí, aprendendo a lutar, aprendendo a lutar com o urso, aprendendo a lutar com o leão. Você está aí, Deus está te ensinando. É a escola do aprendizado de Deus. Você já tem a unção, você já tem a promessa. Só ainda precisa aguardar mais um pouquinho. E foi isso que Davi fez. Ele ficou lá, né? Ele podia sair, agora eu sou rei, acabou, já tem a unção. Não, vou aguardar, eu vou amadurecer, eu vou buscar mais conhecimento de Deus para a minha vida. Eu vou ficar ali no tempo de Deus. Quando Deus quiser mostrar, Ele vai mostrar. Porque antecipar não vai dar nada certo. Amém? Então, ó, a gente viu que ele foi amadurecendo, foi aprendendo, né? E aí quando Deus resolve, agora eu vou começar a tirar você daí do campo. E ele começou a sair do campo. E sabe o que ele foi fazer? Primeira coisa, foi servir a Saul, que era o rei da época. Foi servir a Saul, lá no palácio. Porque Saul já não estava mais no plano de Deus. E ele era atormentado por espíritos malignos. Sabe? E ele não tinha paz, acho que não conseguia dormir. Sabe aquela pessoa perturbada? Saul estava desse jeito. Daí alguém falou, e se alguém tocasse uma harpa? De repente o rei se acalmava. E aí lembraram de Davi. Sabe, irmão, que tem a hora certa das pessoas lembrarem da gente? Ninguém precisa ficar cornetando aí, colocando nota. Não, no momento certo, alguém vai lembrar. Falar, opa, tem fulano lá, vou buscar. E fizeram isso com Davi. Tem Davi, ele toca muito bem a harpa. Vamos trazer que ele vai tocar e vai acalmar o rei. E foram lá. Agora imagine só, ele chegando ali no palácio, que já era dele, né? Já era de direito dele. Ele só não tinha tomado posse ainda. Mas ele já sabia que um dia aquele palácio seria dele. E ele ter que servir aquele rei que era malvado, né? Aquele rei que era assim, fora dos moldes de Deus, fazia as coisas tudo errada, não seguia os mandamentos do Senhor. Mas ele foi lá e ele tocava a harpa, tocava com todo amor. Porque, irmãos, aonde Deus te chamar, aquilo que Deus te chamar para fazer, faça de todo o coração, faça com amor, faça com dedicação. Foi isso que Davi fez. Ele falou, é a harpa que é para eu tocar agora? Não é para ser rei ainda? Não, não é para ser rei, é só para tocar a harpa. Então eu vou tocar da melhor maneira possível. E ele tocava aquela harpa tão bem, que o rei se acalmava. O espírito maligno ia embora. Por que o espírito maligno ia embora? Porque ele sabia quem estava com Davi. Amém? Ele sabia que o Todo-Poderoso era na vida de Davi. E ele era usado para tocar aquela harpa e o espírito sumia, saía de Saul. Sabe, às vezes você está ali, faça o seu melhor, que você vai ver que os espíritos malignos começam a sair. Porque eles sabem quem está com você. Que quem está com você é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Estava lá, né? Começou a aparecer, mas ele foi servir. E ele tocava harpa, ele também foi escudeiro de Saul, servindo o rei. Onde o rei ia, ele ia atrás, obedecendo. E outra coisa, irmãos, ele era obediente ao seu pai, né? Eu acredito que talvez ele fizesse as duas coisas. Ia lá no palácio, atendia o que o Saul precisava, voltava lá, fazer as suas coisas lá para o seu pai. Ele não abandonou a família. Ele não abandonou. Então ele era obediente ao seu pai. E através dessa obediência é que ele encontrou o seu gigante. Olha, irmãos, vai falar, poxa vida, né? Eu estou obedecendo, estou fazendo tudo certinho e ainda me vem um gigante. Pois é, mas precisava ter esse gigante. Porque foi ali que Deus começou a mostrar Davi para todo Israel.
através desse gigante. E às vezes a gente fica apavorado com os gigantes que aparecem, e a gente tem medo, e a gente recua, mas às vezes é ali que Deus vai começar a boa obra na sua vida, é que Ele vai começar o ministério que Ele entregou para cada um de vocês. É ali. Então precisa ter esse gigante. E Davi só conheceu esse gigante porque ele foi obediente ao seu pai. Porque o seu pai chegou para ele e falou assim: Davi, seus irmãos estão lá na guerra, vai levar comida para eles. Ó, preparei aqui essas marmitas, você vai levar lá para os seus irmãos que estão guerreando. Ele podia falar assim: eu não, é eles que têm que me servir. O senhor não lembra que Samuel me ungiu rei? Então meus irmãos que têm que trazer as coisas para mim, não eu levar para eles. Mas não, ele foi obediente, pegou as marmitas, pegou tudo que ele tinha que levar e foi até lá, obediente. Porque às vezes a gente não quer fazer algumas coisas, né? Deus está falando para a gente e a gente fica lá, né? Não vou fazer. Não vou fazer isso. Não é possível que eu tenha que fazer isso. Mas é Deus ali, ó, trabalhando na sua vida. Você vai ter que fazer. O importante é sermos obedientes à voz do Senhor. Se é Deus que está falando para você fazer, faça. E faça o seu melhor. Seja como Davi, obediente em tudo. Pegou lá e foi levar. E chegou lá e encontra aquele gigante. Aquele gigante que estava blasfemando, que estava aterrorizando todo o exército de Israel. E ele chega lá, quietinho, né? Desconhecido, ninguém sabia direito quem era Davi, ninguém sabia o nome dele, nem o rei. Trabalhava lá com o rei não sabia o nome dele. Estava lá. Chega lá, de repente ele escuta aquele gigante, falando, contra o povo de Israel, desafiando o exército de Israel. Daí ele fala: viu? Mas quem é esse? Esse incircunciso, esse guerreiro aí que pensa que é maior do que o exército do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele não vai fazer isso não. Eu vou lutar contra esse gigante. E ele foi lá. Ninguém acreditava nele. Porque às vezes as pessoas não acreditam. Esse daí, essa pessoa, não é possível. Ninguém dá nada às vezes pra gente, né? Ninguém dá nada. Você chega ali, a pessoa até assusta. É você? Sou eu. Porque Deus quer que você esteja ali naquele momento. Mesmo? Se Deus está te chamando para algo, pode ir. Mesmo que as pessoas desacreditem, você pode ir com confiança. Porque Deus está ao seu lado. E Ele vai te instruir em tudo. Tudo que você precisar fazer, Deus vai te dar autoridade. Pode ficar tranquilo. Se é o tempo de Deus, Ele está com você. E Ele vai estar te autorizando para você fazer tudo o que for preciso fazer. Amém? Então ele chega lá e ele não tem medo não. Não tem medo do gigante. O gigante devia ser enorme. Porque todos os guerreiros de Israel estavam com medo. Amedrontados. Não queriam enfrentar. E ele que nunca tinha ido numa guerra. Ele falou: não, eu vou, eu enfrento, porque eu sei em quem eu confio. Porque quando a gente confia em Deus, quando a gente sabe o Deus que a gente serve, quando a gente já construiu lá no nosso secreto, sabe? Um tempo com Deus, um tempo de adoração, um tempo de oração, um tempo de comunhão com Ele, a gente conhece esse Deus, porque esse Deus já se revelou para nós, que Ele é o Todo-Poderoso. Então a gente pode confiar, a gente sabe que Ele não vai nos deixar só, Ele não vai nos deixar desamparados. Aí você pode enfrentar. Não, esse gigante aí, ele vai cair por terra, porque o Deus Todo-Poderoso está ao meu lado. Amém? E realmente foi assim. Só que tentaram dar algumas armas para Davi. Armas que eram, vamos dizer assim, ia deixar ele mais elegante, mais parecido com um guerreiro, né? O rei pega as suas próprias armas
e fala, ó, já que você quer ir lutar contra o gigante, pelo menos coloque essa armadura. Vá como um guerreiro de verdade. E Davi coloca a roupa do guerreiro, né? Talvez a melhor lança, a melhor espada, a melhor couraça, o melhor capacete, porque era tudo do rei. Colocou nele. Mas ele falou assim, não. Isso aqui, ó, estou desajeitado aqui. Porque, irmãos, nós temos que lutar com as armas que Deus coloca na nossa mão. Talvez a minha arma seja diferente da sua. A sua é diferente dos outros irmãos. Porque Deus, para cada um, Deus tem a arma correta. Como você vai lutar? A sua luta é diferente da minha. Às vezes a gente fica pensando que o outro não tem luta. Todo mundo tem. Todo mundo tem o seu gigante, todo mundo tem seu urso, todo mundo tem seu leão. Todo mundo tem que enfrentar. Só que às vezes, e com armas diferentes. Que às vezes você quer pegar emprestado do outro, não pegue. Não pegue. Use as que Deus está concedendo para você. E Davi ficou todo desajeitado lá, naquela armadura. Ele falou, essa aqui não dá para mim. Eu não quero isso daqui. Eu vou usar as armas que eu tenho. É aquela que eu uso no meu dia a dia. É aquela lá que vai dar certo. É essa que eu tenho. E o que ele tinha? A funda e depois pegou 3 seixos no meio do caminho. E era isso. Pode ser ridículo isso. Enfrentar um gigante só com isso. Mas ele não estava confiando naquelas armas. Ele falou, eu tenho essa arma. Mas quem vai derrubar o gigante é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Então você pode ir com a arma que Deus já colocou na sua mão, porque o gigante que estiver na sua frente vai cair. Não é por você, é por Deus. É Ele que é o Todo-Poderoso e é Ele que faz através da sua vida. Então não tema. Pode ir, Deus está com você e a vitória é certa, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Aleluia. E ele esperou o momento de Deus para assumir o trono. Lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1 até o 4, a primeira parte. Então, 2 Samuel, capítulo 2. Por quê, irmãos? Ele podia a qualquer momento falar, não, eu sou o rei. E depois que ele matou o gigante, ele ficou muito conhecido, as pessoas já respeitavam ele como um guerreiro, ele já estava forte, musculoso, vamos dizer assim, ele já fazia parte daí do exército, já comandava algumas pessoas. Ele podia falar, vou fazer uma rebelião aqui, vou lá, mato Saul e o trono é meu, eu já tenho a unção. Ele não podia fazer isso? Ele podia fazer isso se ele quisesse. Mas ele entendeu que não era o tempo. E oportunidades não faltaram. A Bíblia relata 2 vezes que ele teve Saul ali bem pertinho dele. Ele podia pegar e matar os soldados que estavam com Saul, nem iam ver. Mas ele falou, não, eu não vou matar o ungido de Deus, eu vou aguardar o meu tempo. Eu vou aguardar a hora de Deus para a minha vida. Ele já era conhecido, mas ainda não era o tempo de ser rei. Deus ainda estava moldando o coração dele. Então ele passou por diversos momentos difíceis. Passou, mas estava ali, ele sabia que ele era o rei, mas ele aguardou até o momento de Deus na vida dele. Então vamos lá, olha só como ele esperou, 2 Samuel 2, 1. E sucedeu depois disso que Davi, consultou ao Senhor dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Aionã, a Jezreelita, Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá.
Olha, irmãos, até o final, ele ficou aguardando o tempo de Deus para a vida dele. Ele não atropelou nada, ele esperou, ele aguardou o tempo, ele ficou ali, ó, esperando, porque aí Saul já estava morto, já tinha sido morto, ele e o filho dele, Jonatas, também estava morto. Então ele poderia falar, agora já morreu, eu vou ser o rei. Mesmo assim, ele foi lá consultar o Senhor. Posso ir? Aonde eu vou? O que eu vou fazer? De Deus a ordem, pode ir? Mesmo chegando lá, ele falou, viu, agora eu sou o rei, não quero saber, vocês vão ser meus súditos, vocês vão ter que me obedecer. Não, ele aguardou, até que vieram os homens lá e falaram, agora você vai ser nosso rei. E ungiram ele rei sobre Judá. Irmãos, o que nós temos que fazer é aguardar aquilo que Deus tem. Aguardar o momento de Deus para cada um de nós. Às vezes está difícil a situação aí, está complicado, mas aguarde. Continue a orar, não desista. Busque a Deus em todo o tempo. Vá construindo o seu altar de adoração diante de Deus. Amém? Que no momento certo, você vai ter a sua bênção, você vai ter a sua vitória em nome do Senhor Jesus.